Papo de Papagaio. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo de Papagaio, vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação patrocinada pela Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental. Hoje vamos abordar a década dos oceanos e os projetos de conservação marinha. A década da ciência oceânica começou em 2021 e segue até 2030. Foi uma iniciativa proposta pela ONU para conscientizar a população em todo o mundo sobre a importância dos oceanos e mobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil organizada em ações que favoreçam a saúde e a sustentabilidade dos mares. E para falar sobre o assunto, estamos aqui na companhia de Pedro Belga, que é biólogo e fundador da ONG Guardiões do Mar. Entre os diversos projetos incríveis desenvolvidos pela organização está o projeto URSA, que também é patrocinado pela Petrobras e que é voltado para a educação ambiental e conservação dos mangues na região leste da Baía de Guanabara. Mais uma vez aqui conosco também o nosso coordenador de divulgação científica e desenvolvimento sustentável do projeto Budiões, o ecólogo Alexandre Schiavetti, que vai conduzir aqui a conversa com o nosso convidado. Sejam bem-vindos. Um honra enorme estar aqui. Muito obrigado, Lívia. Obrigado, Pedro, pela presença. Aproveitando aí tudo que você já fez, todo o teu histórico, a gente está num momento extremamente importante da ciência marinha, né? Em termos de estudos, da atenção que o mundo está dando, uma série de reuniões sendo feitas no planeta para discutir o uso dos oceanos, o que a gente vai fazer com ele. Você acredita hoje em mudanças que a gente, na nossa atual situação com relação aos oceanos? Acredito, né? Primeiro que eu sou um otimista por natureza, né? Eu estou num território que é a Baía de Guanabara, eu sempre acredito que ela vai dar certo, né? Eu acredito sim, porque o mais interessante, eu acho que o eixo dessa mudança hoje é o fato de que a gente está saindo só da academia, porque tudo era muito tratado dentro dos muros da academia, né? E a gente começou a trazer a comunidade para essa conversa. A gente começou a trazer os jovens, a gente começou a trazer o pescador, as lideranças comunitárias, as lideranças de povos da pesca. Por exemplo, a gente estava conversando antes, ano passado eu fiz um congresso e em todas as mesas eu consegui colocar poder público, via prefeitura e unidade de conservação, lideranças comunitárias ou de povos tradicionais, academia e ONG. Então, essa diversidade de olhares e de saberes é o que me faz acreditar nessa mudança, porque hoje eu vejo que esses povos tradicionais também estão sendo trazidos para a mesa de conversa. E ninguém mais do que quem vive no mangue ou no mar e do mar ou do mangue sabe aonde o calo aperta, né? Então, se a gente consegue juntar cientistas, se a gente consegue juntar quem vive no e do ambiente, se a gente consegue juntar o poder público nas suas diversas esferas, eu acho que sim, acredito. Você consegue colocar, assim, alguma mudança que você já percebeu nesse teu histórico? Nossa, muitas. Quando comecei a trabalhar com Baía de Guanabara, eu tenho 45 anos de Baía de Guanabara, eu comecei aos 14. E aí, não façam conta, por favor. E aí, cara, eu era um território de ninguém, sabe? Hoje, o que falta na Baía de Guanabara, e aí eu estou falando de ambiente costeiro como um todo, mas eu uso muito exemplo do território onde eu estou, falta uma governança, mas a gente já começa a caminhar para ela. Você tinha diversas lideranças espalhadas, você tinha... De quem é a Baía de Guanabara? É das 7 prefeituras que estão ali margeando? É das 17 que estão na bacia contribuinte? É do governo do estado? De quem é esse território, né? Quem é responsável por ele? Eu acho que somos todos nós, né? Então, a diferença é a APA de Guapimirim, um outro quintal do projeto SA, né? E foi o projeto SA que abriu essa frente de trabalho para a gente. A gente começou a restaurar mangue em 2012. Isso virou um planejamento estratégico da Guardiões do Mar. No projeto SA a gente chegou a 18,2 hectares, já estamos com 45. Agora na renovação do SA a gente já vai para mais 20 hectares. E aí em outro contrato a gente também está com mais 20. Né? E eu quero plantar 500 mil de árvores até 2030. Esse é o nosso objetivo. Já chegamos a 135 mil e vamos negociar agora mais 50 mil. E assim vai. Então, a mudança você tem um mapa de Guapimirim com, hoje, praticamente 100 áreas de restauração, né? E dos 200 e poucos hectares que a APA já restaurou por demanda espontânea, 45 são nossos. Então você já tem uma mudança. Eu tenho um amigo que é o Ricardo Gomes, ele fala que quando a gente planta uma árvore de mangue da Baía de Guanabara, é uma árvore de mangue para o mundo,
né? Essas florestas que nós plantamos com 50 centímetros, hoje já passam de 8 metros de altura. Contratar catadores de caranguejo para limpar o mangue quando não se deve coletar, comercializar, consumir o caranguejo-sá, é uma mudança. Desses 290 pescadores e catadores que passaram por nós de 2014 para cá, você percebe uma mudança de comportamento, né? A gente precisa que as pessoas entendam que o órgão mais importante do corpo humano é o bolso. Ninguém vai restaurar, ninguém vai conservar, ninguém vai cuidar do budiões, da baleia jubarte, de qualquer que seja o animal, se estiver passando fome, né? Então, no momento que a pessoa entende que cuidar do ambiente à sua volta é um potencial gerador de renda também, essa pessoa se transforma e vira um agente ambiental. Então, eu vejo essas mudanças acontecendo e com muita felicidade, né? É um objetivo atingido pelos projetos e é uma mudança visível na comunidade. Exatamente, é posto. Geralmente a gente toca nos assuntos que são aqueles assuntos que são pesados, que são tristes, que trazem aquela coisa, né, do impacto negativo que a humanidade faz nos ambientes. A gente pode falar da pesca, do lixo marinho, poluição, bioinvasão, a gente tem milhares de problemas nos oceanos. Você pensa de uma abordagem que possa ser feita, que integre todas esses problemas de conservação para que isso vire uma ação de conservação efetiva? Você consegue pensar numa abordagem que integre esses problemas e ao mesmo tempo a gente consiga ter um sucesso no nosso trabalho? Eu não sei se é a correta, mas é a que a gente adotou na Guardiões do Mar. Por exemplo, eu lido num território extremamente conflituoso, que é a Baía de Guanabara, eu lido com o público de maior conflito da minha patrocinadora, tá? Que é o pescador artesanal, né? Você tem uma Baía de Guanabara totalmente sitiada, e aí não é só pela indústria do petróleo e gás, e eu preciso que eles entendam isso, porque você tem órgãos governamentais, você tem quartéis, você tem empresas, e aí eles, porque a área da Baía de Guanabara para pesca reduziu, mas não é culpa de um ente só, de uma instituição ou de uma indústria, é todo um processo. Então, o que eu faço é trazê-los à mesa. Cada vez que a gente renova um contrato, ou cada vez que a gente escreve um projeto novo, essas lideranças participam do processo de cocriação, sabe? Eles sabem o que está... Por exemplo, o projeto do Mangue ao Mar, que é o projeto que eu cuido hoje, né? Que eu deixei o SAR por conta dele e que está sendo muito bem conduzido pela Janaína. Ele também lida com povos tradicionais, no mesmo território, no recôncavo da Baía de Guanabara. E aí, aquela escuta atenta, eu acho que o nosso diferencial hoje é uma escuta atenta, porque eu sei o que o poder público, por conta do nosso trabalho, a gente é obrigado a estar envolvido com o poder público, com as políticas públicas, mas existe alguém que está no ambiente. Essas pessoas precisam ser ouvidas. E a estratégia, eu acho, inclui os jovens, né? Hoje nós temos, em vários contratos, 80 adolescentes recebendo bolsa auxílio para se passar por formação. A gente discute a questão do racismo ambiental, né? Você tem esse problema. O racismo, ele está posto, mas o racismo ambiental, ele hoje está muito em evidência, porque a década da cultura ciana trouxe esse né, para a superfície esse assunto. E no momento que você consegue fazer um adolescente de 15, 16 anos, através de um processo de cocriação, de entendimento, perceber o que ele está vivendo e provocar uma mudança. Por exemplo, a gente fez 26 anos agora, em março de existência. A gente conseguiu uma mesa muito bacana. Ficou o Turra, né, o David Z, o Sofiati, uma galera bacana na mesa. E o comentário que eu escuto depois de todos, que a gente colocou todos os nossos adolescentes lá, as lideranças comunitárias, ele falou assim, eles falavam a nossa língua. Eles falavam para nós, eles se sentiram incluídos. Então, eu acho que a estratégia é essa, é incluir as pessoas que estão no ambiente e não distanciar, né? Colocá-las, fazê-las entender. Porque todo o processo de mudança, Alexandre, ele acontece a partir de um incômodo. Eu sou esse processo de mudança, né? Eu vim dessas comunidades, meu pai era pescador, e eu comecei a me incomodar com o que estava vivendo. E quando você provoca quando essa mudança ela vem de dentro, né? E você quer mudar o seu status quo, o simples movimento faz com que tudo à volta comece a mudar. Hoje eu consigo, você ter uma ideia, a gente tem 58 colaboradores, são 90 pescadores atendidos diretos e 80 adolescentes. E aí você vê que isso vai...
E essas pessoas vão replicando e vão replicando, né? Então, acho que a estratégia é a inclusão, né? A discussão clara dos problemas que estão postos. A pesca artesanal é um problema, a pesca industrial é outro problema, gera um problema diferente. Mas se a gente conseguir ouvir atentamente essas pessoas, e a gente vai tirar algum proveito e vai tirar um ponto de sinergia, e é a partir desse ponto que a gente trabalha. Você acredita, então, que a gente, e a gente que eu coloco, não é só Budiões, não é só do Mangue ao Mar, não é só o Sá, mas a gente, projetos de conservação, as pessoas que estão aí nesse dia a dia de pensar na conservação, é lógico que a gente às vezes tem espécies que precisam mais de ações imediatas para conservação, porque essas espécies estão aí sendo perdidas mesmo, há ambientes como o manguezal, mas a gente como grupo que trabalha com a conservação, a gente tem um papel, e como que a gente pode se empoderar desse papel para que a gente possa efetivamente criar políticas públicas e gerar essa mudança? Cara, eu acho que se não fossem os projetos de conservação marinha, principalmente, e aí não vai ficar estranho, mas é uma realidade, e principalmente os patrocinados pela Petrobras, porque somos muitos, né? Somos muitos. E estamos em muitos lugares, em muitos cantinhos, onde o poder público às vezes não consegue chegar, né? Eu acho que o diferencial dos projetos de conservação marinha é que eles estão em comunidades, em locais que o Estado não chega. E nós conseguimos chegar pela relação, pela proximidade, pela sinergia, pela vivência de já ter estado ali antes de ser um projeto de conservação. Eu acho que não fosse esses projetos, a situação seria muito grave, muito mais grave do que hoje, sabe? Eu assim, desde que eu comecei o patrocínio Petrobras, e já se vão 24 anos, né? Sim. Eu conheci muita gente. Eu gosto muito de juntar gente, eu gosto de rede, né? A Rede Nacional de Manguezais é uma rede que, junto com o pessoal lá do Ecomuseu Natural do Ceará, vamos formar uma rede, vamos fazer uma conversa, uma brincadeira, coletar lixo, vamos. Aí nós éramos 11 instituições em 4 estados, hoje nós somos 48 em 11 estados, né? A Redágua, que é a rede de conservação da Guanabara. Projetos amigos, parceiros, começamos a fazer coisas juntos, isso virou uma estratégia territorial da Petrobras e tem funcionado, tem potencializado os resultados, porque cada um está num espaço e juntos estamos em todos eles, né? Então eu acho que a importância é incomensurável, assim, nós mesmos não temos noção da importância dessa grande rede, que é a carteira de projetos, né, da Petrobras e de tantos outros parceiros que estão aí. Se não fosse isso, amigo, eu acho que a coisa estava bem mais feia do que está hoje. Bem pior. Desculpa. Eu ia perguntar sobre a perspectiva de futuro, mas pode... Não. Eu acho que é isso, assim, né, não só a perspectiva de futuro em si, mas quando a gente pensou naquele reunir o cardume, né, quando a gente reuniu o cardume no nosso encontro virtual, e a ideia é continuar reunindo o cardume, e lógico que a gente coloca o cardume um pouco puxando a sardinha pro nosso lado, literalmente, mas a ideia é essa, né, que a gente participe em rede, porque a gente atua às vezes no mesmo território, a gente atua com os mesmos grupos sociais, temos os mesmos atores sociais para trabalhar em conjunto. Então acho que a parceria entre os projetos dessa rede vai fazer toda a diferença se a gente quiser efetivamente mudar e trazer aí a melhoria das condições, porque é melhoria para as espécies, para as pessoas, para os ambientes. Então eu acho que essa seria... Então, de repente, essa sinergia entre os projetos possam justamente estar nessa perspectiva de futuro, que eu queria perguntar para Pedro, do ponto de vista dele, qual é o futuro da conservação marinha no Brasil? Essa sinergia entre os projetos pode contribuir. É uma grande rede, né? Porque assim, ninguém é uma ilha, né? Eu tenho resultados muito exitosos, mas que não são meus. Eu jamais teria alcançado eles sozinho, não fosse. Parceria com as unidades de conservação, com os outros projetos de conservação marinha, com as comunidades, com os jovens, com a equipe, né? Porque é quem está lá, você escreve um projeto, né? Mas existe toda uma quantidade de pessoas fazendo aquilo rodar. Eu acho que o futuro é uma grande... Eu acho que a gente tinha que ter, assim, uma grande rede global, com várias câmaras temáticas por países, né? Porque os problemas, eles são análogos, mas não são iguais,
né? A gente tem um problema na Baía de Guanabara que não é o mesmo problema da Baía de Todos os Santos, lá na Bahia, né? Então, a analogia, ela existe, mas eu acho que o grande futuro é essa grande sinergia entre os projetos, uma grande rede que pudesse ser local. A RENAMAN, a Rede Nacional de Manguezais, nós somos pesquisadores, professoriado, professora Marília, Clemente, uma galera, né, que pensa a academia, que produz conhecimento de altíssima qualidade, discutindo com o presidente de ONG, com o pescador. Isso tem dado muito certo. E de uma forma muito holística, né? De todos, porque a gente está tratando de tudo, né? De todos os problemas locais. Então, acho que o futuro é essa grande rede, quiçá global, porque para a gente poder beber da fonte todo mundo junto, né? Trocar esse conhecimento. Acho que isso que é o grande barato da vida. É você ensinar e aprender o tempo inteiro, porque todos nós temos sempre algo para ensinar, mas também temos muito para aprender, né? Com certeza, perfeito. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco, Pedro. Obrigada também, Alexandre. Esse foi mais um episódio do Papo de Papagaio, o vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação que conta com o patrocínio da Petrobras. Até a próxima. Papo de Papagaio.